dos vetores, certo? A gente vai trabalhar em cima disso, essa parte aí, para depois trabalhar com o módulo de vocês aí, que é a astronomia. Vocês já receberam o módulo de astronomia? Pessoal? Não. Beleza. Mas dá tempo daqui para lá ainda, tá? Então é o seguinte, a gente vai falar agora sobre o lançamento oblíquo, tá? Que é o seguinte, antes a gente tinha analisado o lançamento horizontal, aquele que só tinha velocidade em x no começo, aí ele andava para frente e descia. Aí a gente analisou o eixo x e o eixo y, certo? O que é que acontecia com esse tipo de movimento? Que era só essa curvinha descendo aqui, certo? Essa parábola aqui que eu tinha para analisar. Agora, no lançamento oblíquo, eu tenho velocidade em y inicialmente também, tanto em x quanto em y, ou seja, eu vou lançar a bola ou qualquer corpo com algum ângulo, certo? Então, esse ângulo vai determinar muita coisa, tá? E a velocidade que eu lancei em x e em y também. Então, o movimento que a gente vai analisar agora vai ser o movimento de subir e descer, beleza? Ficou clara a primeira diferença para vocês? Ficou. Sim. Beleza. Então, o que é que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente precisa, tá, lançar a bolinha com um ângulo com a horizontal, ou com a vertical, né? Que o ângulo que você mudar aqui, altera aqui também. Mas, normalmente, a gente trata do ângulo com a horizontal, certo? O que é que vai acontecer? Esse ângulo é chamado ângulo de tiro, tá? O ângulo de lançamento, tá? Então, tem um ângulo aqui de 10 graus, 20 graus, 50 graus, tá? E é indicado por essa letra grega aqui, o θ, beleza? Essa letra grega aqui estranha, essa letra grega θ, já ouviram falar nela? Na matemática? Não. Esse O cortado aqui meio estranho é a letra grega θ. Ela vai representar o nosso ângulo de tiro, beleza? Então, isso é muito importante para vocês não confundirem o que está acontecendo aí. Quando eu tiver uma velocidade inicial v0 no lançamento oblíquo, tá? Essa velocidade é o valor total da velocidade do corpo, ou seja, é a soma do x com o y, certo? Então, quando eu falar de velocidade inicial no lançamento oblíquo, é a soma vetorial das duas, do x e do y, certo? E lembre que soma vetorial tem que analisar toda aquela coisa. No caso, x e o y, vocês lembram? Eles vão estar sempre perpendiculares, ou seja, sempre faz 90 graus. Fazendo 90 graus, eu uso o quê? Teorema de Pitágoras para calcular essa velocidade, beleza? Então, a velocidade inicial que ele dá, tá, com esse ângulo, é a soma do x com o y. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Então, ó, essa em roxo aqui, ó, é a velocidade inicial, certo? V0. Ela tem um ângulo com o chão. Então, essa velocidade aqui que faz esse ângulo. Mas essa velocidade V0, a velocidade inicial, é a soma vetorial do x com o y. Quando eu somar as duas, as componentes, dá o inicial aqui em roxo. Beleza? Então, esse corpo, por ter x e y, ele vai andar e vai subir. Só que quem impede esse corpo de subir infinitamente? A gravidade. Isso. A gravidade. Então, esse corpo vai subir com essa velocidade, mas ela vai perdendo essa velocidade com o passar do tempo, certo? Até chega um ponto que ela para. Ou seja, por uma fração de segundo, para um movimento que sobe e desce, em algum momento ele teve que parar. Tranquilo para todo mundo isso aí? Tranquilo. Pronto. Então, quando ele para, a velocidade em y é zero, nesse ponto. Ou seja, ele para quando ele chega no ponto mais alto do movimento. Ficou claro isso? Sim. No ponto mais alto, a velocidade em y é zero. Existe alguma razão para a velocidade em x mudar?
Não, né? Então, ó, no ponto mais alto, ele só tem velocidade em x. O y é zero, ele para. Então, nesse momento, a gente tira algumas informações. Quando ele está no ponto mais alto, a velocidade y é zero. Então, quando ele para, ele atingiu a altura máxima. Então, todo movimento oblíquo, ele vai ter uma altura máxima, certo? Que depende de quem? Alguém arriscaria aí? Essa altura máxima vai depender de quem? Vocês arriscariam? Da força intensa, Mas, por enquanto, a gente não está tratando de força. Essa força vai implicar o quê nesse movimento aí? Diga um elemento físico aqui que não é força, é outra coisa. É o que vai influenciar? a massa. Não, nem massa nem força tem aqui nessa análise. O que aqui tem nessa análise aqui? A velocidade, né, pessoal? A velocidade em y diz o quanto que ele vai subir. Se eu boto pouca velocidade na vertical, ele sobe pouco. Se eu boto muita velocidade na vertical, ele sobe muito. E outra coisa que, além da velocidade em y, influencia no quanto o corpo sobe ou desce. Digam aí para mim. E professor, como é? E qual o outro fator que influencia na velocidade que sobe e desce? O quanto que ele sobe, o quanto que ele desce. Outra coisa que influencia aqui fisicamente. Olhem para cá e tentem descobrir. A distância? Não, a distância já vai ser um fator que depende disso. O ângulo, né? Quanto mais em pé eu colocar, a tendência desse corpo é subir, certo? Porque se ele estiver só deitado, ele não sobe. Conforme eu vou aumentando, ele vai subindo, entenderam? Ah, vocês já jogaram aqui Angry Birds? Sim. Já. Antigão, né? O pessoal ainda joga e tal. Pronto. Você tinha lá um percursozinho que ele fazia, né? Tracejado lá por um... Ou era linha ou era pontos, eu não lembro se era tracejado ou pontilhado, mas não importa. Que era essa curvinha. Quanto mais você subia, mais tinha lá a curvinha. Só que ele andava pouco, né? Quanto mais ele subia, ele andava pouco para o lado. Aí tinha o equilíbrio que você colocava, que ele subia muito e andava muito. Então, isso envolvia o ângulo que você escolhia. Eu já joguei já esse jogo. Pronto. É desse mesmo jeitinho mesmo. Exatamente isso. Só que lá você não precisa calcular, né? Ele já dá todos os fatores que você escolhe, de velocidade, ângulo e tal. Entenderam? Então o ângulo influencia bastante no quanto o corpo sobe e no quanto o corpo anda. Por quê? Ó, tem que ser o meio termo, concorda comigo? Porque se ele estiver só deitado, ele não sobe. E se ele estiver só em pé, ele não anda. Entenderam? Então, no meio termo é onde ele chega mais longe. Agora eu pergunto para vocês, qual o ângulo meio termo disso aí? Ó, entre o y e o x aqui tem um ângulo. Qual ângulo que é a metade desse aqui? Qual que está no meio termo? Hum. 45. 45 graus. Quando o lançamento é dado em 45 graus, a gente fala que ele tem um alcance máximo. Beleza? Em 45 graus é o máximo que ele anda e o máximo que ele sobe. Sacaram? Tem um alcance máximo assim no 45 graus. Por quê? Porque se eu tiver um ângulo muito pequeno, ele vai subir pouco. Então, quando ele bate no chão, ele para. Né? Ele sobe um pouco e já bate no chão e para. Se ele tem um ângulo muito alto, ele sobe muito. Aí não anda tanto para o lado. Entenderam? No 45 graus, não. Ele consegue ter o alcance máximo. Tá? Tanto é que o seno e o cosseno de 45 graus têm o mesmo valor. Vocês lembram disso? Sim. Tudo se encaixa, tá vendo que tudo tem uma relação de encaixe aí. 45 graus é o alcance máximo, porque o seno e o cosseno é o mesmo. Significa que as velocidades têm o mesmo valor em x e em y. Então já é uma dica para vocês. Falou ângulo de 45 graus, x e y são iguais à velocidade. Se x e y for igual à velocidade, você sabe que o ângulo é de 45 graus. Acabou-se. Entenderam? Porque 45 graus
o alcance é máximo. E o alcance máximo, x e y tem que ter o mesmo valor. Tranquilo? Alguma dúvida sobre isso? Não. Não. Então, essa é a primeira análise de ângulo. Tem muita coisa para a gente analisar ainda, certo? Nenhuma dúvida com o ângulo, certo? Tranquilo. Então, vamos começar a analisar cada situação, certo? Ó, eu lancei meu corpo aqui com a velocidade inicial. Então, ele vai subindo e chega um ponto que ele desce. Então, significa que a velocidade em y subindo vai diminuindo, certo? Então, em cada ponto aqui que eu pegar, a velocidade em y é menor, até o ponto de ser zero, vai diminuindo, que está contra a gravidade. O x não muda em nenhum momento, certo? Depois que ele sobe, ele começa a descer. Então, a velocidade em y vai aumentando. Então, cada ponto que eu pegar aqui da descida vai ser um aumento em y, até que ela bate no chão. Curiosidade que pode parecer estranho, ou pode parecer simples para muitas pessoas. Mas, ó, a velocidade que ele bate no chão aqui é exatamente a mesma velocidade que ele saiu do chão. Vocês sabiam disso? Como é, professor? A velocidade que ele bate no chão aqui é exatamente a mesma velocidade com que ele saiu do chão. Beleza? Vocês sabiam disso? Perceberam isso? Tem alguma relação com isso? Ó, e ainda digo mais. Não só a do chão aqui, ó. Em qualquer ponto que for a mesma altura, qualquer ponto que eu pegar no movimento que tiver a mesma altura, a velocidade é a mesma. Por quê? Preste atenção comigo aqui. Ele não saiu do chão com a velocidade em y até parar. Então, nessa altura, a gravidade agiu por um tempo, certo? Até aí aqui para todo mundo, né? Só que não vai cair da mesma altura. Então, a gravidade age do mesmo jeito. Só que em um momento ela age contra, outra hora ela age a favor. Então, qualquer ponto aqui de mesma altura, a velocidade é a mesma. Ou seja, a gente pode tirar implicações disso. Porque o tempo de subir é igual ao tempo de descer. Certo? Se ele levou 2 segundos para subir, ele vai levar 2 segundos para descer. Porque a gravidade é a mesma nas duas situações. Desculpem. O quanto que ela atrapalhou aqui é o quanto que ela vai ajudar aqui. Entenderam? Ficou claro isso para vocês? Sim. Então, tanto faz. Tá? Subindo ou descendo, a gravidade é a mesma. Só que uma hora ela ajuda, então os vetores estão do mesmo jeito, outra hora ela atrapalha, os vetores estão contrários. Subindo, os vetores estão contrários, descendo, estão do mesmo jeito. Está no mesmo sentido. Então, isso facilita muito para a gente. Por quê? Se daqui para cá, subindo e descendo da mesma coisa, a gente só pega metade disso aqui para analisar. Porque para o outro lado vai ser do mesmo jeito. Entenderam? Ficou claro essa parte? Sim. Então a gente só analisa metade. Porque a outra metade vai ser exatamente igual. Só com a gravidade ajudando. Então a gente pega da metade para cá para analisar. Beleza? E agora que a gente vai começar a analisar. Certo? As equações. Primeiro foi só a teoria. Todo mundo entendeu bem essa teoria que eu falei? O que é que o ângulo muda? O que é que acontece em x e em y? Beleza. Detalhe, tá, pessoal? Isso sempre vai acontecer. O tempo de subir igual ao tempo de descer e a velocidade nas alturas são iguais, tá? Quando ele sai do chão, quando ele bate no chão. Quando ele está aqui, quando ele está aqui. Mesma altura, é sempre a mesma velocidade. Se nada atrapalhar, né? Se o vento vier e mudar isso, já não vale a equação. Porque tem coisas externas atrapalhando, tá? Tanto é que qualquer coisa que for dada através desse lançamento funciona desse tipo. Por exemplo, bala perdida, não sei se vocês sabem. Eu achava, quando era menor, que bala perdida era um tiro que foi errado, que pegou em algum lugar. Mas bala perdida pode ser também, sabe o quê? Quando o pessoal que mora em regiões que tem muito tiroteio, quando o cara tira para cima, a bala não sobe e some no espaço não, tá?
a bala sobe e ela tem que descer em algum momento. E quando ela desce, pode pegar em alguém. E é isso que é uma bala perdida. Entenderam? Tudo que sobe tem tendência de descer. Entendeu? Então, o cara tirou com uma velocidade. Óbvio que tem atrito com o ar, né? O ar atrapalha, mas a velocidade que a bala cai, ainda É assim... mais rápida. Não é mais rápida, não. Seria, no máximo... É Bruno, né? É. Seria, no máximo, a mesma velocidade que ela saiu da arma. Só que o ar atrapalha, aí ela perde velocidade, certo? Só que ainda assim é fatal para alguém, entendeu? Então ela Isso é porque sobe... existe, tipo, os policiais, às vezes, para o povo parar de zoado, assim, atira pra cima. Aí, às né? vezes, assim, nem pensa que pode cair. Exatamente isso. Se ele atirar, é óbvio que isso é muito difícil de acontecer, mas se ele atirar exatamente para cima, ela cai exatamente no mesmo ponto que ele estava, entendeu? Os povos têm que sair de lá logo. Por isso que Porque, quando ele atira, o povo no instante corre, meu filho. Não sabe pra onde ela vem. entendeu? Porque essa velocidade ainda é prejudicial, ela sobe e desce, tá? Isso é a bala perdida, não é que foi um tiro errado, não. A bala subiu e desceu. Aí você vê em alguns noticiários que tem buraco assim no teto e tal, porque a bala desceu. Aí às vezes pega alguém e isso é fatal, né? Beleza? Então sempre pense isso. Aqui, como nada vai atrapalhar, na mesma altura tá a mesma velocidade. Acabou, tá? Então, teoria, beleza. Vamos analisar a matemática agora, certo? Seguinte. Vamos analisar um movimento na horizontal, primeiramente, tá? Em X. O que é que acontece em X? Bem, em X não existe nenhum fator que mude a velocidade. Então, a gente continua usando aquela mesma equação, ó, do movimento uniforme. X, a distância, é igual a velocidade vezes o tempo. Acabou. Só que tem uma coisa a mais agora, que não tem um ângulo, então a velocidade em x depende da velocidade que eu lancei e do cosseno do ângulo. Lembra do seno e cosseno que a gente tinha trabalhado nos vetores? Então, x depende do cosseno. Beleza? Alguma dúvida na matemática do eixo x? Podem falar. Pode repetir de novo? Tranquilo. A gente analisou a teoria, agora a gente está vendo as contas para calcular isso, certo? Então, a gente vai analisar primeiro o eixo X, o andar, o horizontal. A gente não está ligando para o subir por enquanto. A gente está ligando só para o andar, certo? Então, ó, vamos lá. Existe alguma razão para a velocidade em X mudar? Não, a gravidade só age na vertical, só age no Y. Então, a velocidade em X não muda, continua sem mudar, que nem naquele assunto anterior. Então, a distância X, quanto que ele vai andar daqui para cá, depende só da velocidade e do tempo, né? Tá? Mas o que é que acrescenta agora? É que a velocidade ela vai ter um ângulo. Então, a velocidade em x, que é o que está deitado, vai depender do cosseno desse ângulo. Então, a velocidade em x é igual à velocidade que eu lancei vezes o cosseno do ângulo. Certo? Em x depende do cosseno. Em y vai depender do seno do ângulo. Certo? Certo. Alguma dúvida? Então, ele deu lá 30 graus. Eu pego a velocidade inicial e uso o cosseno de 30 graus para achar a velocidade em x. Aí eu sei o quanto que ele vai andar, certo? Essa é a análise vetorial do eixo x. Agora, vamos analisar a velocidade vetorial do eixo y. O eixo y é muito mais interessante, tem muito mais coisa. Porque a gravidade está ajudando e atrapalhando, né? Em certos momentos, aí você tem que calcular e analisar um monte de coisa. Vamos lá. Então, ó, no eixo Y, a gente já sabe que algumas coisas acontecem. Que, quando eu lanço, a velocidade vai diminuindo com o tempo, certo? No ponto mais alto, a velocidade em Y é zero, certo? Ele para. Então, tem o tempo de subida, que é igual ao tempo de descida, certo? Então, vamos analisar a matemática disso. Primeira coisa, a velocidade em Y, a inicial em Y, por que eu falo inicial em Y e não falei inicial em X? Porque em X não muda, né? Então, tanto faz se é inicial ou final em X,
Em x não muda, mas em y muda. Aí por isso que a gente fala velocidade inicial em y. V0y. Velocidade inicial em y, certo? O que é que vai acontecer? Eu vou aqui pegar essa velocidade inicial em y e multiplicar pelo seno do ângulo. Porque se o x depende do cosseno, o y vai depender do seno do ângulo. E assim eu sei a velocidade que eu lancei só na vertical. A soma da vertical com a horizontal dá a velocidade do corpo, certo? Por enquanto, alguma dúvida, podem falar. Beleza. Então, ó, vamos lá. O que é que eu vou analisar? Como eu tenho a influência da gravidade, então é um movimento variado com aceleração da gravidade. Então, as equações que eu vou usar dependem da gravidade e do tempo. Então, a gente pode calcular algumas coisas. Primeiro, a velocidade final do y. Desculpe. Desculpa, vamos lá. A velocidade final em y, ou seja, no ponto que eu quero trabalhar, a inicial foi quando ele saiu. A final é no ponto que eu vou analisar, certo? Vai depender da velocidade inicial, da gravidade e do tempo, certo? Então, preste muita atenção. Quando a gravidade atrapalha, ela é menos. Quando a gravidade ajuda, ela é mais. Beleza? Tranquilo para todo mundo? Alguma dúvida na matemática do y por enquanto? Mas ajuda como, professor? Ó, até a metade do caminho, quando ela está subindo, a gravidade atrapalha. Quando ela está descendo, a gravidade ajuda. Entendeu? Ah, Porque ela não sobe e desce. Aquele primeiro aqui que a gente analisou, ela só descia. Aí ela só ajudava, por isso que era mais as contas, beleza? Mas como aqui ela sobe e desce, vai ter um momento que ela atrapalha e vai ter um momento que ela ajuda. Ficou claro? ficou. Então, quando está subindo, a gravidade é menos, ela atrapalha, beleza? E assim, ó, eu consigo saber a velocidade do corpo em qualquer ponto. E tem um ponto que eu sei a velocidade em y, que é no ponto mais alto. Então, ó, preste atenção. Com essa equação, velocidade em y é igual a velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo, isso é uma fórmula, eu consigo achar o tempo que ele subiu. Porque eu sei que no ponto mais alto, a gravidade vai fazer a bolinha parar. Então, essa velocidade aqui é zero. E calcular com zero é muito fácil, né? Então, eu sei que esse ponto aqui é zero. Aí, eu sei o tempo que ele levou para subir, porque eu sei a velocidade que eu lancei o corpo. Entenderam? Então, eu calculo o tempo de subida. Essa aqui, ou você calcula a velocidade, ou calcula o tempo de subida. Se você sabe, aqui na altura máxima, a velocidade é zero. Então, quando eu achar o tempo de subida, eu já acho outra coisa, o tempo de descida. Porque o tempo que ele leva para subir é exatamente igual ao tempo que ele leva para descer. Então, se ele subir aqui 3 segundos, ele vai cair em 3 segundos também. Entenderam? Porque a gravidade age com o mesmo valor, tanto subindo quanto descendo. Pessoal, eu sei que no começo é muita informação. Então, no caso, se dúvida, ele subiu em 3 segundos, ele vai descer em 3 segundos, então é 6 segundos. Isso, o tempo todinho do movimento é 6 segundos. Entendeu? Aham. Se ele subir com 5 segundos, ele cai com 5 segundos. Então, o Vai ser tempo 10. todinho do movimento é 10. Entenderam agora? Porque é Sim. importante essa análise. Porque a gente quer o movimento todo, né? Mas calculando a metade, como eu falei, a gente descobre a outra metade. Tranquilo? Pode falar, se tiver dúvida. Eu ia perguntar desse símbolo grego. Ele vai representar o ângulo, né? Isso é o ângulo. Seno de θ é o seno do ângulo. Beleza? Tranquila? Essa parte do tempo de queda tá ok para todo mundo? Tempo de queda ou tempo de subida, que dá no mesmo, né? Tranquilo? Beleza. E para encerrar essa primeira aula, nós temos 5 minutos, né?
Vamos analisar o que acontece com a altura. Bem, a altura, o alcance máximo na vertical, que é o y, né? Vai depender, primeiramente, da velocidade que eu lancei em y, né? O quanto que ele está subindo de velocidade. Então, velocidade inicial em y. E do tempo que ele passou, certo? Então, olha que legal. Como a gravidade está atrapalhando, é menos a gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2. Vocês lembram disso aqui, né? Da outra fórmula que a gente usou? Tá? Só que antes era mais. Só que agora a gravidade está atrapalhando, ele está subindo. Tá? Então, com o tempo de subida, eu acho quanto que ele subiu, a altura que ele subiu, certo? A gravidade eu sei que é 10, né? 10 por 2 dá 5. Lembra daquela equação anterior? O que é que eu acrescentei aqui? Porque antes não tinha velocidade inicial em y, só tinha em x. Só que agora, nesse tipo de movimento, tem velocidade em y. Aí eu só acrescentei aqui na equação. Aí você acha a altura que ele subiu. Pode subir 10 metros, 5 metros, 20 metros, depende da velocidade, tá, que foi lançada. Porque a velocidade que lancei aqui em y aumenta o tempo que ele leva para subir, todinho. E aumentando o tempo que eu levo para subir todinho, eu aumento a altura que ele alcançou. Beleza? Ficou claro isso para vocês? Se tiver dúvida, pessoal, Sim. vou falar, beleza? Pronto. E o que é que eu vou ter aqui agora? Eu tenho a equação de Torricelli, que não precisa do tempo. Já já a gente analisa ela. Mas antes eu quero falar uma coisa para vocês sobre o ângulo. Lembra qual o ângulo que eu falei que tem um alcance máximo? Que ângulo é esse? 45. 45 graus. Preste atenção no que eu vou falar para vocês agora. Isso é uma dica, tá? Vocês podem calcular isso e descobrir. Mas sabendo antes fica muito mais fácil. Se os ângulos... Preste atenção. Se os ângulos somados der um ângulo de 90 graus, eles têm o mesmo alcance. Como assim? Se eu lançar em 30 graus, ele vai ter um alcance, certo? Se eu lançar de 60 graus, o alcance é o mesmo. Alguém sabe ou lembra dizer o porquê disso? Peraí, 90 graus, ângulo reto. Ah, porque vai formar um movimento em retilíneo. Um movimento retilíneo, né? Quase, quase. Porque, ó, 45 graus é o máximo porque eu falei que o seno e cosseno são iguais. Lembra que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60 e vice-versa? Ah, tá. Então, se eu lançar ele aqui com 30 graus, ele sobe pouco, mas anda muito. Aí ele cai no ponto. Se eu boto 60 graus, ele sobe muito e anda pouco. Só que ele cai exatamente no mesmo ponto. Entenderam? Então, o quanto que eu vou subir e andar depende do ângulo. Se esses ângulos somados já 90 graus, ele tem o mesmo alcance. Porque o quanto que um deixa de subir é o quanto que o outro vai andar. E vice-versa. Então, se eu lancei com 10 e com 80, 10 ele sobe bem pouco, mas ele anda muito. Em 80 ele sobe muito, mas ele anda bem pouco. Só que essa relação vai bater sempre no mesmo ponto. Entenderam? Porque o seno e o cosseno de um em relação ao outro são iguais. Não é interessante? Porque quanto você tira do andar, você coloca no subir. E quanto que você tira do subir, você bota no andar. Entenderam? Ficou claro isso para vocês? Sim. Sim. Tá? Sempre isso. Se ele pede dois alcances, um com 40 graus, outro com 50 graus, você sabe que o alcance é o mesmo. Tá? Entenderam isso aí? Aí não precisa fazer dois cálculos. É agora o nosso primeiro intervalo, não é isso? 10h45. Então já já, daqui a 5 minutos a gente volta, certo? E tem mais meia hora. Tranquilo? Até já. Vou só desligar a câmera e o áudio aqui, tomar água e volto já.
Estamos de volta do nosso breve intervalo. Então, vamos voltar a analisar os vetores subindo e descendo aí. Bem, ficou claro para todo mundo as equações, né? O que é que a gente faz em relação à análise do tempo e de altura e velocidade, certo? Só que, às vezes, eu não tenho tempo do movimento. Aí, quando a gente não tem o tempo, óbvio que os físicos não deixaram isso barato. Ah, não tenho tempo, não consigo calcular nada. Não, a gente relacionou equações para excluir o tempo da equação. Então, ó, eu tenho a famosa equação aqui de Torricelli, tá? Que não precisa do tempo. Ela só depende das velocidades, da aceleração e da distância. Eu excluí o tempo. Só que ela é um pouco mais complicada, porque depende do quadrado, tá? Então, a gente já viu essa equação. É a velocidade final ao quadrado, tá? É igual a velocidade inicial ao quadrado, menos, por que menos? Eu estou analisando do começo até a metade, então a gravidade está atrapalhando. Então, é menos, tá? Gravidade vezes a altura. Y tem a ver com a altura, lembre disso. Y é a parte do eixo vertical, quanto que ele sobe, certo? Tranquilo? Sim. Então, em qualquer ponto, vamos lá, em qualquer ponto, eu vou ter as componentes que somadas da velocidade do corpo. Então, aqui somei y em x para dar essa velocidade do corpo nesse momento. No ponto mais alto, a velocidade em y é zero, só tem x. Em qualquer outro ponto, eu tenho a somatória das velocidades. Detalhe, até o momento da altura máxima aqui, do ponto mais alto, o y está para cima, está subindo. Quando tu der, no ponto que ele começa a descer, o y está para baixo. Então, ele inverte o sentido do vetor. Só que na mesma altura, tem o mesmo valor de velocidade em y, tá? Lembre disso. Só inverte o sentido. Ok? Então, ele deu um resumo aqui de algumas equações. Tá? A velocidade em x é velocidade vezes o cosseno. E em y, no ponto que eu queira, é a velocidade vezes o seno, menos a gravidade vezes o tempo. Porque se a gravidade está agindo, ela diminui. Tá? Então, inicialmente não tem a ação da gravidade. Em y só depende do seno. Quando ele começa a subir, aí a gravidade influencia. Aí eu tenho menos a gravidade vezes o tempo. Tá? Como são vetores, a velocidade em qualquer ponto que eu pegar, tá? Vai ser teorema de Pitágoras, x, y, perpendicular, 90 graus, forma um triângulo retângulo, né? Triângulo retângulo eu calculo através do teorema de Pitágoras. Olha ele aqui que a gente já trabalhou bastante, né? Ficou alguma dúvida em relação a qualquer momento aqui, qualquer ponto desse tipo de movimento, de subir e descer? Podem falar que eu volto lá e explico de novo. Nenhuma dúvida. Nas questões, fica muito mais fácil da gente trabalhar, porque vocês vão enxergar na prática os valores se comportando como a gente espera, né? Então, vamos pegar algumas questões aqui. Deixa eu abrir o Paint para a gente resolver lá, né? Deixa eu pegar aqui a questão, copiar para o Paint, que a gente já anota lá as coisas. Tá aparecendo aí para vocês, né? Vamos aqui. Vamos analisar a questão e tentar resolver. A primeira eu vou resolver com vocês, que é o primeiro contato com esse tipo de questão. Depois eu dou um tempo para vocês tentarem sozinhos, beleza? Vamos lá. Seguinte, ele fala assim: um projétil é lançado obliquamente de modo que as componentes horizontal e vertical de sua velocidade inicial sejam iguais a 20 metros por segundo.
Então, lembre que na física a gente tem uns métodos para resolver, né? Anota as informações que a gente tem. Ele disse que a componente vertical e horizontal são iguais, ou seja, Vx é igual a V0y. Opa. V0y, ok? Velocidade em x, que não muda, né? É igual à velocidade inicial em y. Mas essa muda. Mas eu sei que as duas têm o mesmo valor. Que é de quanto? 20 metros por segundo. Tem um menos sem querer aqui, tá? 20 metros por segundo. Vocês lembram quando eu falei, quando as velocidades x e y têm o mesmo valor, o que é que acontece e o que é? O ângulo forma 90 graus. Isso. Então você pode botar aqui. A soma dos Ou ângulos. seja, o ângulo pode ser importante ou não, esse ângulo, depende do que ele está pedindo na questão, né? Mas é bom você saber a informação já, tá? Ou seja, o ângulo de lançamento, ou do ângulo de tiro, né? Se você quiser. Mas eu não prefiro o ângulo de tiro porque fica meio, sei lá, meio agressivo, né? Ou seja, o ângulo de lançamento foi, né? 45 graus. Beleza? Vamos analisar as outras informações. Despreze a resistência do ar, né? Porque senão o ar vai atrapalhar o movimento e a gente tem que fazer um cálculo muito mais complexo. Aí ele pega, considere a gravidade o valor de sempre, né? Então nem precisa anotar mais esse valor, a gente sabe que a gravidade é esse valor, né? E determine. Aí sim. Só com essas informações eu consigo calcular um monte de coisa. Como o tempo que ele levou para subir, tá? O tempo que ele vai levar para o movimento total, quanto que ele vai andar para o lado. Então vamos lá. Mas vamos ver o que ele pede. Aí ele fala, o intervalo de tempo decorrido entre o instante do lançamento até o projétil atingir o vértice da parábola. O que é isso? Quando ele saiu até o ponto mais alto do movimento. O vértice da parábola, né? É uma curva, então tem o vértice daquela parábola. Ele explica aqui entre parênteses, o tempo de subida. Então, vocês lembram do que depende o tempo de subida? Qual é a equação e como é que a gente faz? Assim, Da força em que é lançado, né? não, Essa força influencia no fator velocidade em y, tá? Lembra disso. Por enquanto, a gente não está analisando força com a lei de Newton. A gente está analisando só os fatores de velocidade. Então, a velocidade em y, afinal, é igual a velocidade inicial em y. Eu botei em maiúsculo aqui, deixa eu ver. Então, pequeno. Velocidade inicial em y. Sem o zerinho é final, com o zerinho é inicial. Ou pode usar o I e o F, vocês que escolhem, tá? Menos quem está agindo aí nesse corpo, a gravidade. Vezes o tempo que a gravidade agiu. No ponto mais alto, a velocidade em Y é quanto? Vocês lembram? Ponto mais alto. É igual a Zero. não. Ponto mais alto, VY é igual a zero. Então, eu sei o inicial. Ele lançou com 20. Eu sei o final no ponto mais alto, que é zero. Eu sei a gravidade, que é 10. Eu acho o tempo de que ele levou para subir. Alguma dúvida? Podem falar. Não. Beleza, vamos lá. Então, 0 é igual a 20 menos 10, que é a gravidade, vezes o tempo. Quem vai ser o tempo? Ele vai ser igual a 20. O tempo vai ser igual a 20 sobre 10. Todo mundo consegue enxergar isso? Sim. Então, dá quanto tempo? Quanto tempo ele levou para subir? 2 segundos. Beleza. 2 segundos ele passou subindo. Alguma dúvida? Beleza. 2 segundos subindo, então 2 segundos descendo. Beleza? Mas ele não pede isso, né? Eu só estou analisando com vocês para vocês ficarem já bem tranquilos em relação a isso. Sempre pegar mais informações sobre a situação. O que é que ele pede na letra B? A letra B ele pede a velocidade mínima atingida pelo projétil. O que é essa velocidade mínima? É a menor velocidade possível em todo o movimento. Pergunta: qual é a menor velocidade? Quando é que ele vai conseguir estar com a menor velocidade possível?
Quando ele bater no chão. Não. Eita, não. Quando ele bate no chão, ele tem x e y. Eita, Aquele sai é a mesma que ele bate no chão, lembre disso. Em qual momento ele vai ter a menor velocidade? 2 segundos. Em 2 segundos. E o que acontece nos 2 segundos? Ele está no ponto mais alto. No ponto mais alto, ele tem a menor velocidade. Por quê? Porque em y vai ser 0. Aí ele só vai ter em x. Entenderam? Ah, quer dizer que ele só vai ter em X. Isso. Então, no ponto mais alto é o momento que ele tem menos velocidade. Porque não é a soma das duas? Porque ele tá subindo, né? Quando ele está subindo, vai ter um momento que ele para. Quando ele É. para, é o y0. Mas ele continua em x. X. Se um é 0, só vai ter da outra. Então, esse é o menor valor. Porque em qualquer outro ponto, é o x mais o y. X mais o y. Só no momento do ponto mais alto, que ele vai ter só em x. Tá? Então, no ponto mais alto, a velocidade é mínima. Componente em x. Certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? A velocidade do corpo vai ser igual à velocidade em x mais a velocidade em y. No ponto mais alto só tem em x. E quanto é em x? 20. 20 metros por segundo. Velocidade é igual a 20 metros por segundo. No ponto mais alto. Essa é a velocidade mínima, ok? Qualquer outro ponto vai ser mais que 20. Beleza? E vamos para a letra C. Eu acho que eu acabei engolindo algumas informações aqui. Não sei se aumentando ali. Enfim. Acabei engolindo a informação da questão. Mas enfim. Tá no vídeo aí gravado, né? Vocês assistem. Letra C. Ele quer saber as componentes horizontal e vertical da velocidade do projétil, ou seja, Vx e Vy, nos instantes 1 e 3 segundos. Ele quer saber a velocidade x e y quando tem 1 segundo e quando tem 3 segundos de movimento. E ele quer saber o módulo da velocidade resultante, v, nesses instantes. Ou seja, ele quer a soma vetorial dos dois, certo? Então, primeira coisa, qual das duas velocidades não muda de jeito nenhum? X. X. Então, eu vou apagar isso aqui, tá? A gente sabe que o tempo foi 2, né? A gente já decorou. Então, vamos lá. Então, a letra C vai ser o seguinte. Em t igual a 1 segundo, Vx não muda. Quanto é Vx? É 20 metros por segundo. Acabou, você nunca vai mudar. Mas quem vai ser Vy? 20 também. Vai não. Porque a gravidade muda quando ele está subindo. 1 segundo ele já está subindo. Então, o Vy vai ser igual à velocidade inicial em y menos a gravidade vezes o tempo. Tá? Opa, isso é um ó. Antes aqui era 0, agora não vai ser mais 0. Eu quero descobrir, entendeu? Porque o tempo é 1 segundo, não é os 2 segundos. Tá? Entendi. Então, eu sei o tempo, 1 segundo, gravidade 10, e ele saiu com qual velocidade inicialmente? 20. Então, Vy vai ser igual a 20 menos 10 vezes 1. Quanto vai ser o Vy nessa história? Vy vai ser igual a 20 menos 10. Vy é igual a 10 metros por segundo, beleza? Porque em 1 segundo a gravidade agiu com aceleração de 10. Então, 10 vezes 1, 10. 20 menos 10, ele tem uma velocidade de 10, ele diminuiu, certo?
Tanto é que no próximo segundo ele para. Porque ele não leva 2 segundos para parar? Não é? Lembra disso? Sim. Então, num segundo foi 10. No outro segundo diminuiu para 0. Entendeu? Então, em tempo igual a Então 1 quer dizer que segundo. ele só. É como se fosse ele só chegou até uma certa distância e parou. Isso. Altura. Distância é x. Y é altura. Beleza? Então, Entendi. esse no tempo igual a 1 segundo. Ele quer saber em 3 segundos agora. Em t igual a 3 segundos, vou mostrar para vocês que eu não preciso nem calcular. É só saber a informação. Por quê? O x muda. O x muda, pessoal. O X não. Então é o Não. mesmo 20 de antes. Não muda de jeito nenhum. Agora, o y depende da equação, certo? Só que eu pergunto para vocês. Em 3 segundos, ele está subindo ou está descendo? Tá descendo. Está descendo. Descendo. Porque ele levou 2 para subir, certo? Aí eu pergunto para vocês. Se ele levou 2 para subir, quanto ele vai levar para descer aqui em 3 segundos? Vai né? levar o mesmo que um. Isso. Então, lembra que eu falei que no mesmo tempo eles têm a mesma velocidade? Uhum. Porque ele está na mesma relação de altura, certo? Ele leva um tempo para subir, leva um tempo para descer, está em relação à mesma altura, certo? Então, vai ser o mesmo valor desse aqui. Só que ele vai estar para baixo agora. Em vez de estar para cima, vai estar para baixo, porque ele está descendo, certo? Então, VY vai ser o mesmo valor aqui. Porque o tempo vai ser o mesmo, 1 segundo. Entendeu? Só que ele vai estar para baixo. O que é que eu faço com o vetor quando eu inverto o sentido dele? Vocês lembram? Ele fica negativo. Né? Exato. Então vai ser Ele fica menos 10. É difícil. É só saber enxugar a informação. Entenderam? Sim. Sim. Claro? Beleza. Só que tem um detalhe. Ele pede a resultante. Ou seja, a soma vetorial de x e y. Vocês lembram como é que faz isso? G... Só que eles estão perpendiculares, ângulo de 90 graus. Certo? Então, teorema de Pitágoras. Então, v ao quadrado é igual a vx ao quadrado mais y ao quadrado. Teorema de Pitágoras, certo? Vamos fazer isso. V ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 10 ao quadrado. V ao quadrado é igual a 400 mais 100. É igual a raiz de 500. Alguém sabe a raiz de 500? 50. Não. Não é não, tá? Tenham cuidado. Olha. 50 vezes 50 não é 500, não. Não tem exata. Não tem exata. Quanto é que dá isso aí aproximadamente? Vamos resumir aqui, né? 2,3. 2,3? 22. Tá. Ah, tá. Faz sentido, porque é a mesma coisa que 10... Cadê? 10 vezes a raiz de 5, né? Deixa eu desenhar aqui a raiz. Não é? Porque eu separo 100, a raiz de 100 é 10. Sobra só a raiz de 5. Quase que ficou bonitinha essa, mas enfim. E quanto é a raiz de 5? É 2, alguma coisa, né? Porque 2 é 4, então é 2, alguma coisa. Então, V é igual a 22,3, né? Isso é metros por segundo. Pergunta. Se eu achei em t igual a 3, eu achei em t igual a 1. Porque a componente x e y são iguais nas duas, né? 20 e 10, 20 e 10. Então, essa aqui é a mesma para essa, certo? Então, quando ele está nesse momento, o corpo tem velocidade de 22,3. Por quê? Eu tenho componentes x e y.
Aí eu tenho que somar os dois de maneira vetorial. Ficou claro isso para vocês? Ficou. Sim. Beleza. Vamos para a próxima, que é a quinta aqui. Dá tempo, temos 10 minutos, dá para encerrar. Beleza? Quem não anotou aqui, vai estar no vídeo lá, vocês anotam, tiram foto, vocês que sabem. Tá? Vamos para a quinta. Uma bola de futebol é lançada obliquamente com velocidade inicial de módulo V0 igual a 20 metros por segundo. Ou seja, pessoal, V0 igual a 20 metros por segundo. Para descobrir quanto vale isso em x e em y, eu tenho que usar o ângulo, tá? Que essa foi a velocidade inicial. Ele não deu o x ou o y, certo? Ficou claro isso para vocês? No outro, ele deu o x e o y, tá? Formando o ângulo θ com a horizontal. Despreza a resistência do ar e considera a gravidade o valor do centro. Ele quer saber o alcance horizontal, ou seja, o quanto que a bola andou em x, né? Horizontal. Se o ângulo for 30 e se o ângulo for 60. Lembra do que eu falei para vocês quando os ângulos somados dá 90? Dá o mesmo resultado. Ou seja, o A, ele quer saber o 30. Se eu achar o do 30, eu achei o do 60. Então, vamos resolver só a letra A. Beleza? O A, θ. O θ é igual a 30, certo? Então, vamos descobrir aqui a componente x e y quando o ângulo é 30. Vamos lá. O x depende de quem? Velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo, certo? Beleza. Vezes o cosseno do ângulo. Então, quanto é o cosseno de 30? Vocês sabem, vocês lembram? Raiz de 3 sobre 2. Quanto é a velocidade inicial? 20. 20 vezes raiz de 3 sobre 2. Deixa eu desenhar a raiz aqui. Beleza. 20 dividido por 2 dá 10. Então, Px é igual a 10 raiz de 3. Então, essa ficou bonita, hein? Vamos lá. E o Vy agora, quase, né, que faltou uma inclinaçãozinha aqui na raiz, enfim. Metro por segundo, né? Esqueci de botar aqui a medida. Metro por segundo. Vamos achar um y agora. Vy é igual a V0 vezes o seno do ângulo. Vezes o seno de θ, certo? Quanto é o seno de 30? 1 sobre 2. Beleza. Então, isso vai dar 10, né? Sim. Vy é igual a 20 vezes 1 sobre 2. Então, Vy é igual a 10 metros por segundo. Beleza. Para calcular o tempo que ele passou no ar, eu tenho que usar o x ou o y? O Y. O y. Então, Vy é igual a V0y. Aqui botar só 0, né? Aqui que é inicial. A velocidade que está saindo. Vou botar um zerinho aqui. Não. Velocidade inicial em y, tá? Então, V0. Então, Vy
igual a V0y, que é a velocidade inicial em y. Acho que porque não está criando. Final em y é igual a V0y menos gravidade vezes tempo, não é isso? No ponto mais alto, a velocidade final é quanto? 0. A inicial é 20, a gravidade é 10. Não, a inicial é 10, desculpa. 10. Tá? A gravidade 10 e o tempo eu quero descobrir. Todo mundo já enxergou quanto é que vai dar o tempo aí nessa história? Né? Tempo é igual a 10 sobre 10. E subida é igual a 1 segundo. Então o tempo total do movimento vai ser quanto? Ele passou no ar 2 segundos. Porque ele levou 1 para subir e 1 para descer. E por que eu preciso do tempo total? Porque o tempo total que ele passou no ar vai dizer o quanto que ele andou no X. Entendeu? Sim. Então, vamos calcular. X, que é o quanto que ele andou, depende da velocidade X e do tempo. E do tempo. Isso é igual. Quanto é a velocidade X que a gente calculou? 10 raiz de 3. Vezes, quanto é o tempo? 2. Vou desenhar a raiz. Essa ficou horrível, mas deu para entender. Então, o que vai ser o X? Vai ser igual a 20 raiz de 3. Se quiserem achar um número aproximado, se não, deixa assim, tá? Metros de distância, tá? Vai ser um pouco mais que 20, né? Que a raiz de 3 é 1,7, né? Por aí. Não, mas tem mais, né? Enfim. 20 raiz de 3 metros ele anda, porque ele passou 1 segundo para subir, 1 segundo para descer, com essa velocidade. Quanto mais tempo ele passa no ar, mais ele anda, e quanto maior for a velocidade em x, mais ele anda também. Entenderam? Ficou claro para todo mundo isso aí? Sim. Não é legal, né? Seja honesto, não é legal ficar analisando essas coisas, né? É difícil e chato às vezes? É, mas é bem divertido, né? Diga, professor, você tem um conceito de diversão muito doido.